Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Neste momento de luz, convido você que está nos ouvindo a iniciarmos o nosso Evangelho de hoje através de uma prece. A prece, meus irmãos, é uma eficiente maneira de conseguir a ligação entre a criatura e o Pai, nosso Pai Criador. É oração ungida de sentimentos nobres. A emissão da onda mental dirigida a Deus, com vigor e humildade, vence os espaços infinitos e é captada pelo genitor celeste que a responde, utilizando-se de idêntica vibração que é recebida de imediato. Mais importante do que as formas e as fórmulas convencionais, as palavras, são a intenção, o conteúdo que realmente essa prece possui. Não será, portanto, por muito orar repetidas palavras continuamente, mas pelo orar bem, que a prece vai propiciar benefícios inimagináveis, favorecendo a criatura com recursos desconhecidos e poderosos. A prece certamente não irá resolver os dilemas, os problemas, os desesperos. Revestida, porém, de unção, produz uma real ligação entre o orante e o Senhor da vida, na qual de imediato se auferirá bem-estar, inspiração para encontrar soluções, reforço de energia, de modo que esses recursos contribuirão para o equacionamento da dificuldade e do desafio evolutivo. A prece, meus queridos, é a linguagem que faculta a comunhão mental com o sumo bem, em contínuo fluxo do amor. À medida que o pensamento e a emoção canalizam a aspiração do amor, da saúde e da paz na direção da verdade, de imediato alcançam a sintonia com as forças da vida, transformando-se em sensação de harmonia e indizível felicidade. Portanto, meus queridos, quando nos dispusermos a orar, busquemos criar primeiro um clima favorável, indispensável à comunhão com Deus. A prece não nos evitará os sofrimentos, não impedirá que experimentemos os testemunhos da reparação, mas nos facultará melhor enfrentá-los e superá-los com alegria e gratidão. Portanto, meus irmãos, com esse sentimento trazido por essas informações a respeito da prece, eu rogo ao nosso Pai, Deus e Criador, que permita que nós realizemos esse Evangelho no dia de hoje e adentremos com energias salutares em cada residência, em cada local de trabalho, em qualquer lugar que qualquer um de vocês que nos ouvem agora esteja. Que as equipes espirituais possam se fazer presentes, derramando fluidos salutares, luminosos, higienizando todo o ambiente de energias negativas, nos protegendo contra doenças, males, tanto do corpo físico quanto espiritual. E principalmente nos colocando numa posição de gratidão em relação a tudo que temos na vida até o momento de hoje, pela casa, pelo alimento, pela roupa, pelo trabalho, por tudo que nos permite ter uma vida material, mas principalmente por todos os benefícios e bênçãos espirituais que nos banham, que jorram sobre nossas cabeças a cada momento. Por isso, meus queridos irmãos, damos por iniciado o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja.
Boa noite, irmãos. Leitura do Evangelho, capítulo 17. Sede perfeitos. Item 5. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou todo o povo, estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábola, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 70, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino, e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, verso de 18 a 23. Após essa leitura tão edificante, vamos fazer algumas breves reflexões a respeito da parábola do semeador. Essa parábola foi anunciada por Jesus nas margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum da Galileia. E ela é um marco, em toda a sua trajetória de pregação, como se fosse um divisor de águas. Nessa parábola, meus irmãos, Jesus apresentou a palavra de Deus como uma semente, utilizando-se de uma figura simbólica que era muito apropriada à época. A Galileia era uma sociedade agrária
E os contemporâneos de Jesus viviam no campo. Então os ouvintes, eles sabiam o que era semear. E a partir daí, Jesus utilizou-se, desse cenário do cotidiano dessas pessoas para poder realizar a transferência de um ensinamento através dessa parábola. Então, considerando a leitura do Evangelho, nós podemos dividir as pessoas, em 4 categorias, digamos assim, ou seja, os 4 tipos de solos mencionados nessa passagem. Ou seja, dividindo, didaticamente essas pessoas em relação ao seu posicionamento diante da semente, que é a palavra de Deus. Então, nós podemos dividir da seguinte maneira: aquela semente que caiu à beira do caminho, ou seja, a primeira categoria, é de todos aqueles que não compreendem a palavra de Deus. E o mal, ou seja, esse mal seria a nossa ignorância, desfaz o efeito do ensinamento. Então, muitas vezes, pela falta de conhecimento das questões relacionadas à espiritualidade, muitas vezes o ensinamento ele não é absorvido da maneira que deveria, ele não é compreendido. Então, esse primeiro solo, que caiu à beira do caminho, representa essas pessoas que não compreendem ainda a palavra. A segunda categoria é daqueles que ouvem a boa nova, mas não têm preparo espiritual para com ela, junto dela, sem abandoná-la, superar as dores e as tribulações. Então aqui a gente pode pensar em pessoas em que a semente caiu em solo pedregoso, Ou seja, naquele momento ali até recebem a palavra com alegria, mas como não tem raízes fincadas com esse ensinamento, eles duram pouco tempo, o tempo suficiente até ocorrer uma tribulação ou uma perseguição, a pessoa acaba desistindo. A terceira categoria são aquelas pessoas que ouvem, que gostam do ensino, das parábolas, dos ensinamentos do Cristo, mas a colocam em uma posição secundária, ou seja, ela não é uma prioridade. Coloca sempre após os interesses materiais, ou seja, essa pessoa ainda valoriza muito seus interesses materiais. E aqui a gente vai relacionar justamente com o solo espinhoso, a semente que caiu entre os espinhos. Ou seja, a ilusão das riquezas vão abafar, vão tornar infrutífera essa semeadura. E a quarta categoria, meus irmãos, que é aquela que todos nós queremos ser, é daquelas pessoas que realmente respondem aos apelos, que fazem em diversos graus, 30, 60 ou 100 por 1. Por quê? Porque todos estamos a caminho, todos estamos aprendendo, porém nós nos encontramos em estágios evolutivos diferentes. Então, meus irmãos, o que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra, quem a compreende e verdadeiramente dá frutos, produzindo segundo a sua compreensão. Então, essa passagem belíssima que o Evangelho nos traz, falando sobre a terra boa, que é o que nós buscamos ser, é importante nós refletirmos que esses frutos, meus irmãos, esses frutos que vão frutificar na terra boa, nos tornar terras boas, ele requer um trabalho íntimo, um trabalho árduo, interno, não é externo. Ou seja, essa conquista não é a respeito de riquezas, nem de aplausos, nem de reverências que o mundo pode nos proporcionar. Não é conquistado por meio de lutas, de guerras, de violência. Essa conquista é íntima e tem como base a humildade e a caridade. E principalmente é uma conquista que pode acontecer aqui no planeta Terra, durante essa encarnação. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus, essa semente divina, e nos tornarmos uma boa terra, uma terra melhor. Essa conquista, meus irmãos, nós devemos buscar aqui enquanto estamos encarnados.
e não após o nosso retorno ao plano espiritual. Muitas vezes aqui na Terra é uma conquista invisível, mas é feita com muito amor, afinco e dedicada ao serviço aos nossos irmãos, ao nosso próximo. No campo da agricultura, um solo, ele é o que ele é. Por mais que hajam avanços tecnológicos para melhorar aquele solo ali, ele sempre vai ter suas características, né? Mas quando nós estamos falando, meus irmãos, do campo do espírito, nós temos o livre-arbítrio, a vontade e principalmente podemos contar com o auxílio do nosso Deus, que é Pai e Criador, para mudar esse nosso solo. Então, meus irmãos, é importante que essa passagem de hoje nos faça refletir sobre o que queremos para nossas vidas. Que tipo de solo espiritual nós somos e que tipo queremos ser? Primeiramente, devemos mergulhar no nosso íntimo, avaliar que tipo de solo nós somos, para que então possamos avaliar qual tipo de solo nós queremos ser. Essa viagem ao nosso mundo interior, essa reflexão, ela é um passo primordial para que nós possamos iniciar o nosso processo de mudança, reconhecendo em nós quais características, quais qualidades, quais virtudes nós precisamos desenvolver para nos tornarmos um solo fértil, uma terra boa, preparada para receber a semente da palavra de Deus e frutificar. Muita paz a todos. Animados e confiantes na fé em Jesus Cristo, em Deus, nosso Pai Celestial, vamos pedir a intercessão dos nossos amigos espirituais, da espiritualidade, para a frutificação das nossas águas, com fluidos divinos e curadores, orvalhos de amor, medicação espiritual necessária para o alívio das nossas dores, consolo das nossas aflições, cura das enfermidades do corpo e refrigério para o espírito. Que assim seja, Senhor, que assim seja.